Hoje está acontecendo o 16º dia da sessão de julgamento da ação penal 470, o chamado processo do mensalão. Aqui estão sendo, no dia de hoje, dados os últimos votos dos ministros ainda faltantes em relação à primeira chamada fatia da acusação, que envolve réus acusados de terem praticado condutas que alimentariam as finanças do chamado Valerioduto. Entre os réus que estão sendo julgados nessa primeira fase do julgamento está o deputado João Paulo Cunha, que é acusado de 4 crimes diferentes, de 4 condutas criminosas diferentes. Em relação a 2 dessas condutas, um peculato e uma lavagem de dinheiro, está havendo muita divergência entre os ministros pela condenação ou pela absolvição. Isso sugere que, uma vez chegado o final do julgamento, a defesa de João Paulo Cunha poderia entrar com um recurso que pressupõe justamente esse julgamento dividido, quando há uma condenação não por unanimidade, mas apenas por maioria, desde que haja 4 votos, pelo menos, pela absolvição. Esse recurso se chama embargos infringentes e dele poderão fazer uso todos os acusados que fiquem nesta mesma situação, ou seja, que sejam condenados por uma decisão de maioria, não de unanimidade, desde que haja pelo menos 4 votos derrotados pela sua absolvição. Para que esse recurso seja conhecido, para que esse recurso seja julgado, é preciso que ele seja conhecido pelo relator, que é o ministro Joaquim Barbosa. Isso significa que, antes de a matéria ser debatida por todos os demais ministros, ou seja, antes de os demais ministros dizerem se eles aceitam rever ou não essa posição, que se mostrou muito dividida, é preciso que o ministro relator entenda que é caso dessa matéria ser levada ao plenário. Se ele entender que não é caso dessa matéria ser levada ao plenário, um novo recurso pode ser interposto contra esta decisão do ministro que escolheu não levar a matéria a plenário. Tudo isso pode, de alguma forma, atrasar um pouco a proclamação do resultado final do julgamento, mas a extensão desse atraso, ou mesmo a inexistência de qualquer atraso, vai depender do Supremo Tribunal Federal como um todo, entre todos os seus ministros, conseguir fechar a questão em torno de como serão tratados no que diz respeito ao conhecimento, ou seja, a aceitação, esses recursos que certamente serão apresentados pelos réus que se virem condenados no curso da ação. Caso o Supremo Tribunal Federal consiga, em relação a esta matéria, firmar uma posição de caráter, digamos assim, procedimental, ele poderá então tratar com maior brevidade essas interposições de recursos. Se isso não for feito, é possível que nós assistamos, depois do julgamento, em relação a essa matéria recursal, o mesmo tipo de discussão pública de uma questão procedimental que marcou muito das sessões iniciais do julgamento.